Então tá, então bom dia a todos e a todas, né? Iniciando a aula do dia 19 do 2 de 2021, de dados semi-estruturados, tá? O que nós temos programado para essa aula de hoje, tá? A aula passada, nós fizemos uma atividade assíncrona, certo? Que era, na realidade, para vocês fazerem uma leitura sobre esse material de documento XML, instalar o aplicativo, o Exchanger XML Editor, e tentar realizar a atividade 01 do material, né, desse que vocês fizeram a leitura, certo? Então, essa era a atividade que vocês deveriam fazer na aula passada. Então, o que nós vamos fazer hoje, né? Além disso, né, antes de falar para vocês o que nós vamos fazer hoje, eu disponibilizei para vocês um material complementar sobre XML, que eu trabalhei no meu mestrado, eu trabalhei bastante com a tecnologia XML, né? Então, eu disponibilizei para vocês aqui a qualificação, tá? Que é uma certificação intermediária, assim, do mestrado, e a dissertação final do meu mestrado. Então, aqui vocês têm bastante material também que fala sobre a tecnologia XML, tá? Bom, então, a ideia é passar com vocês falar um pouco sobre esse material, né, sobre documento XML, e fazer a correção da atividade 01, aquela que foi proposta para vocês, tá? Na medida que nós vamos falando, eu vou pedir para vocês que, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês possam me interromper, né, e questionar essa dúvida de vocês, tá? Eu não sei se todos conseguiram instalar essa ferramenta aqui, que é o Exchanger XML Editor, né? Se eu disponibilizei uma versão para Windows aí para vocês, mas se vocês tiverem outra plataforma, tipo um Linux ou até mesmo um Mac iOS, eu tenho uma versão para essas plataformas, tá? Então vocês podem me solicitar aí que eu encaminho para vocês, tá? Então a ideia é de nós trabalharmos com essa ferramenta, né? Porque ela vai trazer vários recursos que nos auxiliam a validação dos documentos XML, né? Então facilita para nós testarmos aquilo que nós estamos aprendendo ali, né? Ou até mesmo validando, implementando, né? Tá? Tranquilo até aqui, gente? Sim, não? Tranquilo. Sim, tranquilo. Sim, tá. Eu às vezes vou perguntar para vocês, porque como eu saio da tela, eu não sei se vocês estão me enxergando, se as coisas estão funcionando de maneira adequada, tá? Então, olha só. Então, falando um pouco sobre a tecnologia XML, certo? Então, o XML ele é significa Extensible Markup Language, tá? Então, é linguagem de marcação estendida. Ele é um padrão desenvolvido pelo consórcio web, que define padrões para a web, né, que é o W3C. Tá? E, na realidade, o que é o XML? Ele é um padrão para representação e transferência de dados. Então, vocês vão utilizar, sempre que... Uma das maneiras que você pode trocar dados entre aplicações é utilizando o XML, correto? Mas eu também, às vezes, existem arquivos que são arquivos de configurações, né? Então, às vezes, tu vai baixar um jogo ou você vai utilizar um determinado software, ele gera um XML onde tem os parâmetros desse software ou desse jogo. Eu não sei se, muito provavelmente, quando tem um framework chamado o Hibernate, né, do Java, que ele faz o mapeamento das classes para as tabelas, né, utilizando um documento XML como sendo um documento de representação, né, desses dados, tá? Então, a ideia é que você vai usar o XML sempre que você precisar ou trocar dados entre duas aplicações ou armazenar alguma situação que represente um determinado contexto para vocês, tá?
Então, a gente fala que o XML é uma meta-linguagem de marcação, né? Por quê? Porque ele é um padrão aberto, né? E cada aplicação que vai trocar seus dados, ela vai definir como que vai ser a estrutura e como que vão ser representados esses dados, tá? Então, o XML é bem semelhante ao HTML, só que a diferença básica é que o HTML ele serve para quê? Ele serve para representação, tá? E representação do que você deseja. Apresentação, né? E o XML ele serve para troca de dados, porque cada tag do meu XML ele vai carregar o seu dado, certo? Então, por isso que ele não entra lá na parte de linguagens, né? Ele entra na parte de banco de dados porque ele está associado à representação de dados, tá? Então, ele é semelhante ao HTML, por quê? Porque utiliza aquela sintaxe de hierárquica, né? Então, você tem um elemento raiz, você tem uma tag inicial e uma tag final que representa o conteúdo que ele está carregando. Então, eu sei, por exemplo, que essa data aqui, né, ela faz parte da tag, ou seja, esse conteúdo aqui faz parte da tag data, porque ela inicia aqui e ela fecha aqui com o barra, né? O barra data, certo? Então, o meu dado, ele vai ser representado dentro de uma tag inicial e de uma tag final, certo? Bom, o que que nós temos? Então, assim, todos os dados que nós utilizamos dentro da tecnologia, eles são armazenados dentro de um documento, né? Então, um documento XML, ele é um documento texto, certo? Então, com qualquer editor de texto, você consegue ver um arquivo .xml, certo? Porque ele é um formato texto, tá? Então, esse documento que contém os dados do XML, a gente chama de documento XML. E esse documento, ele tem uma estrutura, certo? Então, essa estrutura que eu quero mostrar para vocês aqui agora. Então, dentro do documento nós temos o quê? Nós temos o cabeçalho do documento. Quando nós falamos em dados, ou seja, os dados que vão ser carregados dentro desse documento, nós temos duas situações, tá? Nós temos os elementos e nós temos os atributos, certo? Então, sempre que eu perguntar para vocês assim, como que é a estrutura que carrega dados dentro do XML? Tá? Ou é um elemento ou é um atributo, tá? O elemento, ele pode ser simples ou composto, tá? Quando a gente fala composto, a gente pode chamar de complexo também, tá? E nós podemos ter comentários, né, que são instruções que são ignoradas no momento que você vai processar esse documento. E nós podemos ter instruções que no momento que um processador vai validar esse documento, ele encontra essa instrução, ele vai executar essa instrução que está colocada ali dentro. Por exemplo, eu quero validar esse documento em relação a uma outra estrutura, um esquema, né? Uma estrutura que diz como que esse documento tem que ser formado, certo? Então, isso é uma instrução de processamento que eu tenho dentro do meu documento XML, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de um documento XML, certo? Então, aqui nós temos o cabeçalho. Então, geralmente no cabeçalho a gente diz qual que é a versão do documento e qual é o código de encoding, né, de codificação dos meus caracteres. Então, o padrão a gente utiliza o TF8, tá? Mas vocês podem utilizar os ISO aí conforme for necessário. Então, o documento XML ele sempre vai ter uma estrutura hierárquica, ou seja, ele vai começar com um elemento raiz, que eu estou chamando de livro, e termina no barra livro. Tudo que está dentro entre livro e barra livro faz parte do meu documento, tá? Bom, aqui nós temos um exemplo, então, aqui no meu elemento raiz, ó, livro, tá? Eu tenho uma instrução de processamento aqui, ó, que eu estou dizendo o quê? Que a estrutura desse documento, que pertence a livro, ele tem que estar de acordo com esse arquivo aqui, ó, xdcl.xsd, certo? Então, isso é uma instrução que diz o seguinte, que todos os elementos e atributos que aparecem aqui dentro,
eles têm que estar de acordo com o que está definido dentro desse arquivinho aqui, que é um arquivo que define a estrutura dos elementos e atributos que devem acontecer no meu documento, tá? Depois, a gente vai aprender a criar esses esquemas para definir essas estruturas, tá? Mais para frente, depois que nós vemos essa parte dos documentos, tá? Então, olha só, então, um comentário ele vai ser sempre com o sinalzinho do menor que, ponto de exclamação, traço, traço, o que tu quer comentar, daí traço, traço, maior que, tá? Então, nesse caso aqui, se você quer comentar um bloco, é só você fechar o comentário no final do bloco, tá? Então, eu posso iniciar o comentário aqui e terminar aqui em endereço, por exemplo, tá? Bom, quando nós falamos em dados, eu falei para vocês que nós temos duas maneiras de carregar os dados dentro de um documento XML, né? Uma é com elementos e outra com atributos. Os elementos, eles vão ser sempre delimitados pelas tags, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho o exemplo título, então a tag título e a tag barra título. Então, eu digo que o título é um elemento, certo? Um elemento simples é aquele elemento que não possui filhos, ou seja, não possui subelementos, correto? Então, eu não tenho nenhuma abertura de tag e fechamento de tag dentro dele. E também não contém atributos, tá? Então, quando que ele vai ser um elemento simples? Quando ele não tem filhos e nem atributos, tá? Em todos os outros casos, a gente considera esse elemento um elemento composto, tá? Ou complexo. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês assim, o autor, né? Ele inicia aqui e termina aqui. Então, o autor é um elemento simples ou complexo? O autor é um Complexo. elemento complexo, né? Por quê? Porque dentro de autor, ele tem filhos, ó. Tem o nome, que começa aqui e termina aqui. Ele tem o e-mail, que tem... Ele tem o endereço, que tem o comercial, o residencial e, tem o endereço, e fecha o endereço aqui, correto? Então, nesse caso ele tem filhos, a gente diz que ele é um elemento complexo. Ah, professor, mas e se ele tiver atributos? Ele também vai ser complexo. Se ele tiver filhos e atributos, também vai ser complexo, certo? Então, ele só vai ser simples quando ele não tiver nem filhos nem atributos, que é o caso do título aqui, tá? Bom, um atributo, então isso são os elementos, tá? Um atributo, o que que é? Um atributo, ele é um dado sobre um elemento, correto? Então, nós formos pegar aqui, capítulo é o elemento, porque ele inicia em capítulo e termina aqui capítulo, certo? Já o nome, eu estou dizendo que esse nome é uma informação sobre o capítulo, correto? Então, esse nome aqui, eu digo que ele é um atributo. Então, o valor do atributo, ele vai estar sempre entre aspas duplas dentro da tag inicial do meu elemento, tá? Então, vai ser sempre dentro da tag inicial do meu elemento. Eu posso ter quantos atributos eu desejar, certo? Então, eu posso ter um nome, eu poderia dar um espaço aqui, colocar outro atributo e assim por diante, tá? Vocês devem ter trabalhado com HTML, né? Então, lá no HTML, vocês... deixa eu pegar aqui. Top para nós. HTML. Ó, por exemplo, tá? Aqui no HTML, ó, você tem a tag que é o P, certo? E o barra P. Então, quando você, fazendo um comparativo com o XML, né? O P é um elemento, certo? E o barra P, ele está fechando o meu elemento. E o style, o que, que é o style? O style é um atributo do P, correto? E no caso aqui, ó, this is a paragraph,
ele é um conteúdo da minha tag IP, certo? Então, da mesma forma que o HTML, o XML também trabalha desse jeito, certo? Então, eu tenho lá a tag e eu posso definir atributos dessa tag, desse elemento, tá? Ficou claro aqui, gente? O que são atributos e o que são elementos? Simples e compostos? Sim. Sim? Tá. Tudo bem. Tá, então assim, ó, isso que eu falei para vocês é o que está sendo descrito aqui, tá? O cabeçalho, o que são elementos simples, o que são elementos compostos, né? E o que são atributos, tá? Bom, então quando a gente fala em dado XML, a gente diz que ele é um dado, ele é uma estrutura não convencional, né? Mas é um dado semi-estruturado. Por que ele é um dado semi-estruturado? Por causa dessas 4 características aqui, ó, tá? Então, a estrutura heterogênea, ou seja, não existe um padrão para representar um determinado objeto. Então, eu posso representar, nesse caso, o autor dessa forma aqui, ou posso representar o autor dessa forma aqui. As duas maneiras são válidas para representar o autor, tá? Então, eu não tenho um padrão sempre de ocorrência, né? Então, cada estrutura vai definir, vai ter o seu esquema. A gente tem a estrutura autodescritiva, por quê? Se eu perguntar para vocês assim, o que é a Patrícia Vilain? Vocês vão me dizer assim, não, a Patrícia Vilain é o nome do autor, correto? Como é que vocês sabem disso? Porque a estrutura está me dizendo isso, né? Então, isso que significa a estrutura autodescritiva. A própria estrutura define qual o significado desses dados, certo? Porque, por exemplo, eu poderia ter aqui, sei lá, teste Patrícia Vilain. Daí eu vou saber se a Patrícia Vilain é empregada do autor, é a mãe do autor, é a tia, não tem como saber, né? Então a estrutura vai me dizer o que é o conteúdo do meu dado, tá? Nós podemos ter estruturas parciais, então nem sempre tu vai ter abre tag, fecha tag, né? Você pode, por exemplo, assim, ter um texto, depois ter uma abre tag dentro de um texto, depois você pode ter uma fecha tag, depois você pode ter outro texto e assim por diante, tá? Então a gente não tem sempre uma estrutura bonitinha, formatadinha, tá? E a estrutura ela é dinâmica, por quê? Porque o que ela precisa? Ela precisa representar os meus dados, tá? Então, às vezes, você vai ter esquemas extensos, ou seja, você vai ter modificações desses dados para você representar alguma coisa, você acaba tendo que gerar uma estrutura maior, né, para poder atender as necessidades dos teus dados, tá? Então, olha só. Então, nós entendemos que o que tem dentro de um documento XML, né? Então, a gente tem o cabeçalho. Quando nós falamos em dados, pode ser elementos ou atributos, e os elementos podem ser simples ou compostos, né? E eu posso ter mais instruções de processamento e comentários, tá? Então, quando nós vamos verificar a estrutura do documento XML, nós temos 2 tipos de validações, tá? Um primeiro, que a gente diz que esse documento ele é bem formado. Ou seja, se o documento está de acordo com as regras do padrão XML. Quais são as regras? São essas 5 aqui, tá? E outro tipo de validação é se o documento é válido, tá? O que é um documento válido? É um documento que está de acordo com uma outra estrutura, com um esquema XML, tá? Esse esquema XML a gente vai trabalhar depois. Então, ele é como se fosse, imagine assim, ó, se eu pedir para vocês aquele exercício, atividade 01 que vocês fizeram, muito provavelmente cada um deve ter feito de uma forma aquele documento, certo? Mas no momento que eu digo para vocês assim, ó, vocês têm que gerar o documento XML de acordo com essas regras, certo? Então, aonde que eu defino essas regras é dentro desses esquemas hierárquicos aqui, ou ADTD ou XSD, tá? Que a gente vai ver depois. Bom, então, para um documento ser bem formado, o que ele tem? Ele tem que ter um elemento raiz, sempre tem que ter uma tag inicial e uma tag final. Cada elemento ele tem um único pai, tá?
Essa questão da tag final e a tag inicial, desculpa, tag inicial e tag final, tá? Vocês podem, por exemplo, assim, desculpa, vocês podem fechar a tag dentro da tag inicial, certo? Deixa eu pegar aqui um meu bloco de notas. Então, documento. Ó, por exemplo, se eu abrisse uma tag assim, chamasse a tag lá de teste, e a tag teste vai ter um atributo ID, um valor 1, tá? Eu posso fechar essa tag assim, ó, entender? Ou eu posso fazer assim, teste 1, ID igual a 1, daí depois eu teria que fechar o teste, entender? Então, se você não vai ter conteúdo entre as tags, aqui, né, se, por exemplo, se o elemento não tem conteúdo, você pode já fechar essa tag dessa forma aqui, tá? Então, não precisaria, nesse caso, ter uma tag inicial e uma tag final. Então, a mesma tag valeria como inicial e final, tá? Cada elemento só tem um pai, então nunca vai ter mais de um pai, né? Então, eu não posso ter irmãos sem o pai, né? Os valores dos atributos têm que estar sempre entre aspas duplas, tá? Lembra o que é um atributo, né? E as tags são case sensitives, ou seja, existe uma diferenciação das maiúsculas para as minúsculas, tá? Então, se um documento está de acordo com essas 5 regrinhas, eu digo que ele é um documento bem formado, tá? Bom, aqui é um comparativo, né, do convencional com o XML. E aqui o que nós vamos estar trabalhando dentro da disciplina, tá? Então, a gente está nesse momento, nós estamos nesse ponto aqui da arquitetura. Então, nós estamos aprendendo a criar o documento XML. Depois nós vamos partir para os esquemas. A gente vai estudar os dois esquemas. Depois a gente vai partir para as linguagens de consulta, o XPF e o XQuery. Depois a gente vai partir para a linguagem de transformação, que é o XSL. E depois a gente vai ver a questão da estrutura das APIs DOM e SAX, né, que são a diferença básica entre elas e como que elas trabalham, tá? Então, isso que a gente estava vendo aqui. Então, olha só. Eu tinha deixado para vocês tentarem fazer essa atividade 01, certo? Não sei se vocês conseguiram fazer ou não. Conseguiram fazer? Sim. Sim. Ok. Então, olha só. O que tem nessa atividade 01 aqui? Nós temos duas tabelas, certo? Tabela de vendas e a tabela de vendas itens. Isso aqui é um modelo lógico, né? Um modelo relacional de banco de dados. Daí, dentro das vendas, eu tenho o código, que eu estou dizendo que é a minha primária, a data, o cliente e o vendedor. Eu botei o arroba aqui para dizer que são chaves estrangeiras, porque referencia um código, certo? E o valor total da venda. Eu tenho uma outra tabela, que é vendas itens, que tem o código do item, que vai ser minha primária, o código da venda, para mim saber esse item de qual venda que é, o código do produto, né, que também referencia uma outra tabela, que nesse momento não nos interessa, a quantidade, o valor unitário e o valor total, certo? Então, eu vejo duas maneiras de criar um documento XML disso, certo? Eu vou mostrar para vocês as duas. Essas duas alternativas, elas foram disponibilizadas aqui no Moodle, tá? Então, alternativa A e alternativa B, tá? Gente, eu estou utilizando essa ferramenta, tá? O Exchange XML Editor. Se vocês
conhecerem outra ferramenta ou quiserem utilizar outra ferramenta, não tem problema, tá? Fiquem à vontade, desde que ela possua os recursos necessários para a gente poder fazer as validações aí, tá? Deixa eu ver onde é que eu só vejo os arquivos aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou botar aqui atividades. Vou abrir o outro aqui também, tá? Então, é a atividade 01.xml e a atividade 01a.xml, tá? Bom, aonde que eu faço a validação se o meu documento está válido? Vocês lembram o que é um documento válido, né? O documento válido é aquele documento que está de acordo com um esquema hierárquico. Mas, por enquanto, a gente não estudou isso, então a gente não vai precisar validar isso. Mas onde que eu faço essa validação? Ó, aqui em cima, ó, nesse botãozinho, acho que é verde, né? Ele diz assim, validate. Então, ele vai validar contra um esquema, desde que ele exista. E para mim verificar se o documento é bem formado, eu clico nesse checkzinho aqui, check for well formulas, que é o... Eu vou verificar se o documento está bem formado, ou seja, se está de acordo com aquelas 5 regrinhas, né, do padrão XML. Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai mostrar aqui embaixo para mim, ó, documento bem formado, tá? Bom, como que eu estruturei esse documento aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu consigo, ó. Então, o que é o... Desculpa. Então, essa é uma maneira, tá? O que eu defini no 01A, tá? O meu elemento raiz é o vendas, certo? Vou aumentar um pouquinho isso aqui. Meu elemento raiz é o vendas. Dentro de vendas, quem que é o filho dele? É venda. Então, eu penso assim, ó, se eu for fazer um comparativo lá com o modelo relacional, o vendas tem várias vendas, certo? É como se cada registro dessa minha tabela vendas fosse equivalente ao elemento venda, certo? E daí o venda tem o quê? Tem o código, que é um atributo de venda, certo? E daí tem mais a data, o cliente, o vendedor e o total da venda. Então, dentro de venda, o que eu defini? Que uma coisa que é importante, tá, pessoal? É que vocês têm que representar os dados que estão sendo pedidos. Vocês não podem colocar coisas a mais ou coisas a menos, certo? Então, dentro de vendas, eu defini o código da venda como sendo um atributo de vendas, certo? Daí a data, o cliente, o vendedor e o total da venda, eu defini como sendo elementos de venda, certo? Ah, poderia botar o código como sendo um elemento aqui também? Poderia, tá? Então, nesse caso aqui, a venda, o elemento venda, ele é um elemento composto. Por quê? Porque olha quantos filhos ele tem, né? Já a data é um elemento simples, o cliente é um elemento simples, o vendedor é simples e o total da venda é simples. Bom, quando a gente trabalha com dados semi-estruturados, né, ou da aplicações não convencionais, uma das características que existem, a gente já tinha conversado sobre isso, é você conter alinhamentos. Por quê? Porque dentro de um documento XML, a sua estrutura, ela é uma estrutura hierárquica, ou seja, tem dados contidos. É como se fosse pensando na família de vocês, né? Então lá, tu tem lá
tu tem o pai, daí a partir do pai tu vai ter lá os filhos vão ter os filhos dos filhos e assim por diante, né? Então tudo começou lá com o pai, nesse caso, né? Ou o pai e a mãe, que é um elemento principal, tá? Então aqui da mesma forma. Então, se eu tenho uma estrutura hierárquica, eu posso dizer que o vendas itens, que são os itens das vendas, eles estão contidos dentro das vendas, certo? Então, por isso que eu defini aqui, ó, que o vendas itens, né, eu defini o elemento vendas itens, e dentro de vendas itens, cada item é um item da minha venda, correto? Então, eu vou ter lá o código, o produto, a quantidade, o valor total. Código, produto, a quantidade, valor unitário, valor total, da mesma forma. E assim você vai repetindo essa estrutura para quantos itens você tiver, certo? Então, nesse caso aqui, ó, professor, mas você não botou o código da venda, né? Mas eu não preciso ter o código da venda. Por quê? Porque esse item aqui, eu sei que ele pertence a essa venda de código 1 aqui. Por que eu sei isso? Porque a sua estrutura está contida dentro dessa venda de código 1. Então, nesse caso, não preciso estar repetindo, né, o valor do código da venda dentro do item aqui, tá? Então, essa é uma maneira. Como a gente não tem uma estrutura definida, cada um pode definir a sua estrutura, uma estrutura que diz como que vai ser esse documento, né? Cada um pode definir a sua estrutura da maneira adequada, desde que consiga representar aqueles dados ali e aquela associação, né, entre as tabelas, tá? Que mais? Bom, a outra maneira é como? Então, eu criei aqui, o meu elemento raiz é o dados, certo? Dentro de dados, eu tenho vendas e o vendas itens, correto? Então, aqui é como se cada tabela do meu modelo lógico aqui, ó, ela fosse um elemento que vai carregar os seus dados, certo? Então, essa tabela, deixa eu botar aqui. Então, dentro de vendas, o que, que eu vou ter? Eu vou ter, cada instância de vendas vai ser uma venda, que eu estou chamando aqui. E cada uma dessas instâncias carrega aqueles dados que representam o meu modelo lógico, tá? E no vendas itens, da mesma forma. Então, dentro de itens, eu tenho o item, né? Só que daí, nesse caso aqui, como o item não está contido dentro da venda, eu preciso ter uma referência dentro do item para mim saber qual que é a venda que esse item pertence, tá? Então, é como se fosse a minha chave estrangeira ali. Então, assim, se vocês me perguntarem qual a melhor maneira, eu fico com aquela primeira que eu mostrei para vocês. Por quê? Porque aí a gente já está pensando de uma forma hierárquica, que é a característica desse tipo de documento, tá? Você ter os dados contidos, certo? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Por enquanto não. Tranquilo. Tá. Então, olha só. O que eu quero que vocês tentem fazer para a próxima aula, certo? Eu quero que vocês tentem... Deixa eu pegar aqui. Fazer essa atividade 2 aqui. Certo? Então, olha só. Qual que é a diferença dessa atividade 2 para a atividade 01? A atividade 01, ela é um documento, é um modelo lógico, correto? E esse aqui, ele é um modelo conceitual, tá? Então, esse modelo conceitual, vocês vão ter que fazer um mapeamento desse modelo conceitual para o documento XML, correto? Então, o que, que ele está dizendo aqui? Ó? Que eu tenho pessoas, e pessoas têm um atributo multivalorado que é o telefone, né? Que a pessoa pode ter um ou vários telefones. Ela tem um atributo nascimento que é opcional, pode não ter ou ter no máximo um. Eu tenho o tipo da pessoa, né? Que é uma informação sobre a pessoa. A pessoa pode não ter ou ter um cônjuge. Se ela tiver cônjuge, ele vai ter endereço, nome e telefone, né? Que são atributos monovalorados obrigatórios. E a pessoa, ela pode ter de 0 a n vendas para ela, né? E a venda vai ser de uma e no máximo uma pessoa. Tá? Daí tem o número, a data e o total. Então, aqui você não tem um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque você não tem que fazer esse mapeamento para depois gerar o XML.
Ah, professor, eu posso fazer esse mapeamento com o modelo relacional de banco de dados, né? E depois, a partir do modelo relacional, esse modelo lógico, por exemplo, esse aqui, ó, a partir desse modelo aqui, eu posso, daí depois gerar o XML? Pode, sem problema nenhum, tá? Ah, posso tentar fazer direto? Pode também, certo? Só tem que tomar cuidado para não errar no mapeamento aí, tá? Tranquilo, gente? Dúvidas? Acho que tudo tranquilo. Então tá. Então nós vamos encerrando por aqui a aula, certo? Daí vocês tentem fazer essa atividade daí para a semana que vem. Daí no início da aula a gente faz a correção e vamos ver como é que vocês fizeram aí. Tá bom? Mais alguma questão, gente? Acho que não. Não? Beleza, aqui tá tranquilo. Então tá. Valeu então, pessoal. Até semana que vem. Um abraço a todos aí. Até depois. Valeu. Até mais.